Salve vidas! Sou Cristiane Nonato, psicanalista, e hoje vamos falar um dos conceitos mais difíceis ou mais mal compreendidos da psicanálise, que é a pulsão de morte. A dificuldade aqui não é apenas teórica, ela surge porque, com frequência, a pulsão de morte é confundida com destruição, agressividade ou desejo de morrer. Meu objetivo hoje é retornar aos textos de Freud, contextualizar o surgimento desse conceito e mostrar por que ele foi necessário para pensar certos fenômenos clínicos que o princípio do prazer não explicava. Antes de entrarmos no tema, é importante um cuidado metodológico. Freud não introduz a pulsão de morte como uma hipótese metafísica ou pessimista. Ele o faz a partir de um impasse clínico. Ou seja, o conceito nasce quando a teoria existente deixa de dar conta do que se apresentava na clínica. Até 1920, Freud organizava o funcionamento do aparelho psíquico a partir do princípio do prazer. Segundo esse princípio, o psiquismo tende a evitar o desprazer e buscar a redução da tensão. Esse modelo funciona bem para explicar muitos sintomas, como os sonhos e as formações do inconsciente. Porém, não explica tudo. Freud ele se depara com fenômenos que não obedecem à lógica do prazer. Os pacientes que repetiam experiências dolorosas, sonhos traumáticos que não realizam desejo, comportamentos autodestrutivos que retornam mesmo sem ter o ganho aparente. A pergunta que se impõe é: por que o sujeito repete aquilo que o faz sofrer? Freud percebe que há uma repetição que não visa satisfação, alívio ou equilíbrio. Ele viu que tratava-se de uma repetição automática, insistente, que não se deixa regular pelo princípio do prazer. E é nesse ponto que o modelo anterior se mostra insuficiente. Freud não abandona o princípio do prazer, ele o mantém, mas ele reconhece que ele não é soberano. Para dar conta dessa repetição sem prazer, Freud propõe um novo dualismo pulsional. A pulsão de vida, que Freud chama de Eros, que é aquela que liga, que organiza, que torna complexo. Aquela que promove união, a construção de laços, a manutenção da vida psíquica. É a pulsão que sustenta o investimento libidinal no eu, nos objetos, no mundo. A pulsão de morte não é o oposto da pulsão de vida. Ela também não é o desejo de morrer, nem instinto destrutivo no sentido moral. Freud define a pulsão de morte como uma tendência à redução absoluta da tensão, um retorno ao estado inorgânico. No campo psíquico, ela se manifesta como repetição, desligamento, desfusão. Quer ver um exemplo? Sabe quando alguém diz: eu sei que isso vai dar errado, mas acabo fazendo de novo? Isso não é curiosidade, isso não é aprendizado, isso não é busca de prazer. Isso é repetição sem ganho. Há escolhas que não trazem satisfação, não trazem novidade, mas que retornam.
Não porque prometem algo bom ou assim, além de não prometer algo bom, ele insiste. É um erro grave traduzir pulsão de morte como vontade de destruição. A pulsão de morte não é uma intenção consciente. Ela opera silenciosamente, muitas vezes misturada à pulsão de vida. Freud, é claro, quando ele fala que Eros e Thanatos estão sempre entrelaçados. A repetição que Freud observa não busca prazer, aprendizado ou elaboração. Ela simplesmente insiste. E é justamente essa insistência sem finalidade adaptativa que exige o conceito de pulsão de morte. Portanto, a pulsão de morte não surge no vazio histórico. Essa é uma curiosidade. Porque em 1912, Sabine Spear publica um texto fundamental, chamado A Destruição como Causa do Devir. Nele, Sabine Spear propõe que os processos de criação e transformação implicam necessariamente uma dimensão destrutiva. Ela vai dizer assim: o instinto de procriação contém em si um componente destrutivo, pois a criação de uma forma de vida implica a destruição da forma anterior. Freud não copia Sabine Spear, vamos deixar claro. Mas o seu texto aqui participa do campo de problemas que Freud estava elaborando. E isso é intelectualmente honesto reconhecer que a formulação freudiana da pulsão de morte dialoga com essas reflexões anteriores. Introduzir a pulsão de morte não significa adotar uma visão pessimista da existência. Significa reconhecer que a vida psíquica não se organiza apenas em torno da busca do bem-estar. Ou seja, há algo no humano que insiste para além da adaptação. Clinicamente, a pulsão de morte nos impede de reduzir o sofrimento a erro, déficit ou falha de amadurecimento. Porque nem tudo o que se repete quer melhorar. Algumas repetições pedem escuta e não correção. Portanto, a pulsão de morte ajuda a compreender por que certos conteúdos retornam mesmo quando recalcados. Ela sustenta a insistência do retorno do recalcado, para além do princípio do prazer. Lacan retoma a pulsão de morte para pensar a repetição e o gozo. Para ele, a pulsão não visa o objeto, mas contorna o vazio estrutural. Essa leitura aprofunda muito mais, mas não corrige Freud, viu? A pulsão de morte, ela não explica tudo, mas explica o que o princípio do prazer não alcança. Ela nos obriga a abandonar leituras moralizantes e adaptativas do sofrimento humano. Então, assim, pensar a pulsão de morte é aceitar que o sujeito não coincide com o ideal de felicidade. A psicanálise não promete, olha só, não promete equilíbrio. A psicanálise oferece escuta, e é nesse ponto que ela permanece viva. Vou deixar aqui na descrição as referências que eu utilizei. Obrigada mais uma vez por você me acompanhar até aqui. Sigamos vivos!